single day. Pessoal, para fazermos a nossa massa de salgados fritos, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Aproximadamente 600 gramas de farinha de trigo, 1 litro de água, 200 gramas de purê de batata instantâneo ou 400 gramas de batata cozida e espremida, 6 colheres de sopa de óleo, 3 cubos de caldo de galinha e 1 colher de sobremesa rasa de sal. Vamos começar a nossa receita colocando a água. Posso utilizar a água do cozimento do frango? Pode sim, você pode estar utilizando a água que você cozinhou o frango. Os cubos de caldo de galinha, o óleo e o sal. E vamos levar ao fogo para ferver. Pessoal, agora nós vamos deixar a água ferver para depois colocarmos os demais ingredientes. Pessoal, nossa água já está fervendo. Vou colocar aqui neste momento o nosso purê instantâneo. Nesse momento também, se você estiver utilizando as batatas cozidas e espremidas, você vai estar colocando as batatas. Prove o sal, se for necessário, ajuste o sal. E com a água fervendo, nós vamos adicionar a farinha. Quero que vocês prestem bastante atenção no ponto da farinha. Posso fazer essa massa sem colocar a batata? Pode, tá? Aí você vai utilizar 100 gramas a menos de farinha. Eu ainda não tenho balança na minha casa. Posso estar fazendo essa receita? Pode estar fazendo da mesma forma. Tá? Eu vou ensinar o ponto correto. É só ir colocando a farinha aos poucos e nós vamos mostrar o ponto correto da massa. Olha, tem que estar fervendo. Nós vamos virar a farinha. Vou colocar quase todo o conteúdo e nós vamos mexer. Essa receitinha vai render 50 coxinhas tamanho festa. Olha, pessoal, a nossa massa, tá? É importante nós virarmos a farinha praticamente de uma vez. Eu deixei somente um pouquinho, tá? E agora eu já vou colocar o restante para que nós possamos mexer. E dar o ponto na nossa massa. Olha, pessoal, nossa massa já está dando ponto. Para quem não tem muita experiência, é legal você estar fazendo na panela de pressão, que você pode estar utilizando o cabo da panela de pressão para dar um apoio, tá? Ó, olha como a nossa massa, como eu provei o ponto, ó. Eu coloco o dedo e ela não está pegando, tá? Mas é importante nós virarmos a massa para que ela venha cozinhar por inteiro. Então, essa parte que está em cima, eu vou virar, ó. E ela vai pra baixo. E a parte que estava embaixo, vem pra cima, ó. Tá vendo? Olha, já cozinhou. Nós vamos virar novamente alguns segundinhos para que a nossa massa venha cozinhar por igual. Olha que massa bonita, pessoal. Olha que massa linda. Pessoal, abaixei o fogo. Vou virar mais uma vez, tá? Ó. Está pronta a nossa massa. Olha, nós vamos colocar nossa massa em uma forma. Tá? E vamos esperar ela esfriar por alguns minutinhos. Nossa massa já esfriou. Eu cobri com papel filme para evitar que ela forme aquela película, tá? Que fique mais grossinha em alguma parte. E agora nós vamos sovar a nossa massa,
tá? Ela já está morna. Vou colocar sobre a minha mesa. Sobre a minha mesa eu já tenho uma película plástica. Vou passar um pouquinho de óleo nas minhas mãos, tá? Que vai facilitar o momento que eu vou estar sovando a minha massa. Maravilhosa. Pro, quantos salgados vai render a minha massa? Aproximadamente 55 salgados, tamanho festa, tá? Olha que massa maravilhosa. Tá? A massa sovadinha, agora nós vamos começar a modelar os nossos salgados. Pessoal, aqui eu tenho peito de frango. Peito de frango cozido, desfiado e temperado. Pro, o que você utilizou? Eu costumo utilizar temperos naturais. Alho, cebola, pimentão, tomate, colorau e salsinha, tá? Aqui eu tenho queijo e presunto processado com um pouquinho de orégano para fazer os risoles. E aqui eu tenho a mussarela cortada em cubos com um pouquinho de orégano para fazermos os bolinhos de queijo. Pessoal, nós molhamos a nossa massa. Cada coxinha tamanho festa tem 25 gramas, tá? Então, já deixei todas elas enroladas, tá? E a coxinha grande, tamanho coxinha de bar, tem 125 gramas cada uma. Então, já pesei também. Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês como nós vamos fazer uma coxinha grande, tá? Nós vamos abrir um buraquinho onde nós vamos colocar o recheio. Mas o mais importante para nossa coxinha não estourar é nós não deixarmos o fundo fino, tá? Se nós abrirmos a massa, algumas pessoas têm o hábito de fazer assim. E deixar esse fundo muito fino, no momento que nós colocarmos a coxinha na gordura, o recheio vai expandir e vai estourar a nossa massa. Então, o truque que eu utilizo no momento de enrolar, que dá bastante certo, é nós abrirmos uma pequena cavidade do tamanho onde nós vamos colocar o recheio, tá? Quero ensinar um outro truque para vocês. Aqui eu tenho requeijão tipo catupiry. O que eu fiz? Fiz várias bolinhas em um prato, levei ao freezer e congelei. Ficaram sorvetinhos de catupiry. Então, para mim ter uma coxinha de frango com catupiry, eu vou colocar esses sorvetinhos no meio do meu frango, tá? Então, eu abri a minha massa, deixei uma cavidade, vou colocar aqui 2 sorvetinhos desse, porque minha coxinha é bem grande. Vou pegar meu peito de frango, ó, e vou apertar. No momento que eu aperto o recheio dentro da massa, o que vai acontecer? O ar vai sair, tá? Coloquei bastante recheio para nossa coxinha ficar bem recheada. Olha que delícia. Tá? Conforme eu aperto, não tem perigo de estourar no fundo, porque o fundo não ficou fino. Apertei bem, agora eu vou fechar como se fosse uma flor, ó. Já estamos dando forma à nossa coxinha. Coloco na palma da mão e vou girando, ó. Olha que linda a nossa coxinha. Ah, Pro, eu modelei, mas não ficou muito bonito. Não tem problema, a prática vai levar à perfeição. Tá? Tenho o hábito de virar também, ó. Olha que linda a nossa coxinha, tamanho de coxinha de bar. Tá? Agora, nós vamos fazer... Salgado também que eu vendo muito bem são bolinhas de catupiry ou cheddar, tá? Para a festa. Então, é o mesmo procedimento, não deixo o fundo muito fino, tá? Fiz um buraquinho na nossa massa, coloco aqui o sorvetinho e vou fechar. Vou enrolar. Está pronto a nossa bolinha de catupiry. Ó, agora nós vamos fazer a coxinha tamanho festa. O mesmo procedimento.
uma pequena cavidade, vamos colocar o recheio. E apertar bem. Vamos subir a massa, ó. Fechar como uma florzinha. E depois nós vamos estar modelando com a palma das mãos, tá? Você pode estar utilizando, ó, a pontinha dos dedos para dar um formato na coxinha. Uma vez, tá? Nós vamos abrir uma pequena cavidade. Nessa pequena cavidade, nós vamos colocar o recheio, ó. Conforme a gente aperta o recheio, já sobe as bordas, tá? E essas bordinhas nós vamos fechar como uma florzinha, com esse movimento, ó. Ó. Você já vai ajeitando a ponta da sua coxinha. Você pode pôr na palma das suas mãos e com os dedos, você vai modelando, ó. No início elas não ficam muito bonitinhas, mas com o tempo a prática vai levando à perfeição. Pessoal, agora nós vamos ensinar vocês a modelarem o risole, tá? Essa massa é bem versátil, dá para vocês fazerem vários tipos de salgado. Hoje nós vamos ensinar esses 3 modelinhos, a coxinha, a bolinha de queijo e o risole. Nós vamos pegar aqui o presunto, já processado com queijo. Vamos colocar aqui no meio do nosso salgado, tá? E nós vamos encostar a borda da nossa massa. Lembrando sempre que a massa, ela cola com massa. Olha que facinho o nosso risole. Aperte bem, para que em contato com a gordura, ele não venha abrir. Tem uma outra forma que eu gosto de fazer risole também, tá? Então, o que eu faço? Faço aquele mesmo procedimento da bolinha de queijo, abro aqui uma cavidade, coloco o meu recheio, tá? Vou subir a massa que nem uma florzinha, vou enrolar como uma bolinha. Porém, para mim diferenciar da bolinha de queijo, eu dou uma leve amassadinha, tá? Então, eu gosto também de fazer os risoles assim, para a festa. Olha aqui os nossos salgados. Então, nós temos o risole, as coxinhas tamanho de par e temos também as bolinhas de queijo. Pessoal, voltamos com o nosso salgado já modelado. Coloquei alguns nessa bandeja e quero ensinar vocês a técnica de congelamento. No momento que nós vamos congelar o salgado, nós não podemos colocar diretamente num saquinho. Nós temos que colocar numa bandeja e levar ao freezer bem arrumadinho, tá? Para quê? Para que eles venham virar sorvetinhos de salgado. Quando eles estiverem congelados, nós vamos já colocar dentro do saquinho e eles não vão grudar um no outro. Então, terminou de fazer os salgados, vocês não vão consumir, vocês querem vender. Então, qual é o truque? Arrume dentro de uma assadeira, de uma forma, todos separadinhos um dos outros, para que eles não venham grudar e espere eles começarem a congelar. Quando eles começarem a congelar, você tira e coloca em saquinhos próprios para congelamento. E você pode voltar ao freezer. Assim, vai ficar daquela forma que a gente fala, foi congelado 1 a 1. Qual é o prazo de validade do nosso salgado? 2 meses, tá? A partir do momento que você fabrica, você pode manter ele congelado por 2 meses e em geladeira por aproximadamente 5 dias. Então, nós vamos empanar o nosso salgado. Aqui eu tenho água, 1 litro de água, onde eu diluí 1 colher de sopa de maisena, que vai ajudar que o nosso salgado fique bem crocante. Aqui eu tenho farinha de rosca, tá? Então, nós vamos pegar os nossos salgados, vamos colocar dentro da água, tá? Vamos retirar e passá-los
na farinha de rosca. Vou colocar mais um pouquinho. Olha essa bem grandona. Deixa eu tirar esses aqui, ó. Eles vão ficar bem empanadinhos. Vamos tirar o excesso para depois fritarmos. Quero mostrar somente esse grande, como nós podemos fazer. Olha, o salgado grande, nós vamos empanar. Quando você terminar de empanar, dá uma apertadinha, vou voltar para cá novamente e vou passar mais uma vez. Assim, o nosso salgado vai ficar com aquela casquinha super crocante. E é muito importante nos salgados grandes, nós darmos uma modelada novamente para que a farinha venha grudar bem. Pessoal, nós vamos estar fritando agora o nosso salgado. Já está empanado, nós podemos fritar na fritadeira elétrica ou no fogão. Estaremos fritando agora no fogão. Colocamos bastante óleo, suficiente para cobrir o nosso salgado, e vamos começar agora a fritura. Eu começo sempre colocando as coxinhas, tá? Fogo alto. Posso fritar em gordura vegetal? Pode sim, fica muito saboroso o salgado frito em gordura vegetal. Posso estar empanando na farinha panko? Pode também, vai dar um sabor todo especial pro seu salgado, tá? Eu coloco em torno de meia dúzia de salgados pequenos, para que a gordura não venha esfriar. Posso fritar o salgado congelado? Quero dar uma dica para você. Imagine nós jogando uma pedra de gelo no óleo quente. O que pode acontecer? Explodir o salgado. Então, o ideal é que você retire do freezer um dia antes, retire à noite, deixe na geladeira até de manhã e depois você faça a fritura.